E a gente volta a falar sobre a formação do novo governo. Agora a gente volta então para a capital federal para falar com a Paula Lobão, dessa vez, que tem informações para a gente. Paula, boa noite. Tem ministro que já tomou posse na Justiça, na Agricultura e na Educação, é isso mesmo? Tem confirmação para a gente? Quais são os detalhes? Olívia, muito boa noite para você, boa noite a todos. Isso mesmo, vamos começar por Flávio Dino, ministro da Justiça, ele que participou da cerimônia de transmissão de cargo na tarde de hoje no Ministério da Justiça, e no discurso dele de aproximadamente 22 minutos, ele disse que o ministério dele vai trabalhar pela pacificação nacional. Flávio Dino também defendeu a independência e a harmonia entre os poderes, dizendo que os conflitos com o STF são coisa do passado. Inclusive, ele exaltou o judiciário, dizendo que, segundo palavras dele, o poder judiciário contribuiu e garantiu para o Estado Democrático de Direito numa hora tão difícil, segundo palavras de Flávio Dino, numa referência dele ao período eleitoral deste ano. O ministro citou 3 eixos de atuação do Ministério da Justiça, que serão combate à desigualdade, proteção da Constituição e defesa da democracia. Flávio Dino falou sobre a questão das armas, lembrando o decreto assinado pelo presidente Lula, esse decreto que começou aí, que retoma o processo de reestruturação da política de controle de armas no país. E por fim, o ministro da Justiça cobrou uma solução definitiva com relação às investigações do assassinato de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, que foi morta em 2018. Vamos ouvir o ministro sobre isso. Disse a ministra Aniele e a sua mãe que é uma questão de honra do Estado brasileiro empreender todos os esforços possíveis e cabíveis, e a Polícia Federal assim atuará para que esse crime seja desvendado definitivamente e nós saibamos quem matou Marielle e quem mandou matar Marielle Franco naquele dia no Rio de Janeiro. Bom, Olívia, o senador Carlos Fávaro assumiu o cargo de ministro da Agricultura e Pecuária, dizendo que vai ter 2 grandes desafios, que é o combate à fome e reconstruir pontes com a comunidade internacional. Ele também disse que o primeiro compromisso dele como ministro da Agricultura será continuar o fortalecimento da Embrapa. A Embrapa é uma estatal de pesquisa agropecuária que é responsável por inovações e também por melhorias na produção brasileira. Vamos ouvir rapidamente o ministro. Quantos brasileiros não puderam almoçar hoje? E esse é o grande desafio que nós temos que enfrentar neste governo. É o primeiro dos desafios. E a agricultura, a produção de alimentos, tem um papel fundamental. E quem também assumiu o cargo hoje foi Camilo Santana, cargo de ministro da Educação. Ele assumiu com críticas ao governo Bolsonaro, fazendo muitas críticas ao governo Bolsonaro, dizendo, abre aspas, que a educação foi violentamente negligenciada, fecha aspas. Ele disse que vai trazer mudanças, vai fazer muitas mudanças em alguns itens. Recuperação da qualidade da merenda escolar, vai priorizar a alfabetização na infância, vai construir um plano de retomada do FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, e do ProUni, o programa Universidade para Todos. Também vai aumentar o número de escolas que oferecem o tempo integral e também vai melhorar a autonomia das universidades. Esses são os compromissos dele diante do Ministério, à frente do Ministério da Educação. Vamos ouvir então o ministro Camilo. E o que queremos é uma escola não apenas com mais tempo para o aluno, mas uma escola que seja atrativa, criativa, que desperte as habilidades dos nossos alunos e os prepare para as oportunidades da vida. Tudo isso ajudará, inclusive, a reduzir a evasão escolar, que tantos danos causa à nossa juventude e que foi agravada tanto pela pandemia, quanto por esse governo completamente desastroso na condução da educação do nosso país. Rodrigo Constantino, quero te ouvir a respeito desses primeiros ministérios que já tiveram essa posse oficializada nesta segunda-feira. Flávio Dino, começando
com ele no Ministério da Justiça e Segurança Pública. De todos os pontos que Flávio Dino disse que vai enfatizar e vai dar mais atenção durante esse governo, eu destaco 2 para te ouvir a respeito deles. Ele exaltou o judiciário, né, principalmente a relação com o STF, disse que neste momento agora vai se estabelecer mais uma vez a harmonia entre os 2 poderes, mas são 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e falou sobre a questão das investigações que envolvem um assassinato da vereadora Marielle Franco, morta em 2018. Disse que agora vai haver uma conclusão para essa investigação. Você acredita que quem está no poder, quem está na política, tem alguma forma de interferir para acelerar esse processo, ou essa investigação policial da Polícia Federal não tem nada a ver com política? Como você vê essa questão? Bom, eu acho que a ingerência está escancarada, né? Agora, é curioso algumas coisas, porque todas as falas dos ministros já empossados, elas levam na mesma direção. Muito discurso a partir de uma premissa falsa de que eles estão pegando um cenário de terra devastada. E é tudo o contrário. Veja, a criminalidade, por exemplo, desabou no governo Bolsonaro. Mais armas nas mãos das pessoas de bem, menos armas e mais apreensão de droga e armas dos bandidos. Esse governo tem uma visão diferente, né? Ele quer humanizar mais a prisão e tirar as armas, não dos traficantes, mas das pessoas de bem. E aí fica com as narrativas, né? Simbólicas. O caso da Marielle Franco, dando a entender que o presidente Bolsonaro, de alguma forma, teria impedido essa investigação, sabe-se lá por quê. Tudo bem querer investigar mais a fundo, a Marielle não é função desse ministro, né? Mas eu senti falta, por exemplo, de falar de quem está por trás da facada que o esquerdista Adélio Bispo deu em Bolsonaro. Essa também é uma investigação incompleta, inconclusa, e há uma demanda muito grande da população para resolver isso. Então são apenas discursos, não atendem aos pontos centrais, ao cerne da questão, né, do que está em jogo. É só a tentativa de demonizar o governo que sai e criar factoides ou cortina de fumaça em relação à realidade. Agora, Constantino, a nossa reportagem também destacou, a Paula Lobão, essas falas, né, as primeiras declarações dos ministros da Agricultura e da Educação, respectivamente Carlos Fávaro e Camilo Santana. Obviamente que a gente vai ter que acompanhar esses 4 anos de governo para saber como vai ser o desempenho desses ministros, mas quero te ouvir a respeito do que eles enfatizaram como prioridades, pelo menos para esse primeiro ano. Carlos Fávaro falou do combate à fome e da importância de se reconstruir pontes com a comunidade internacional, e Camilo Santana falou muito sobre a importância de se desenvolver mais escolas atrativas, o ensino integral e a redução da evasão escolar. Enfatizou isso também. São pontos que merecem mais atenção, esses destacados pelos ministros? Não, vamos lá, a questão da agricultura, né? Mais uma questão de narrativas, né? Aquela história de que 30 e poucas milhões de pessoas morrem de fome no Brasil. Isso é tudo mentira, esses números vão começar a desaparecer na velha imprensa, porque nunca foram verdadeiros. É a questão de você ter medo de passar fome no futuro, não é uma pergunta objetiva sobre você estar sem comida hoje, e falar do agronegócio brasileiro de alguma forma pejorativa é absurdo, né? É um país que consegue exportar alimento para o mundo e alimentar quase 1 bilhão de bocas no mundo inteiro. Então, quando um governo começa a acenar para os globalistas, ele está fazendo o jogo não dos produtores rurais brasileiros, mas o jogo do Macron e companhia, que tem problema com a concorrência brasileira. E eles querem manter o Brasil pouco competitivo e impedindo a gente de explorar terras e tudo mais. Quanto à questão da educação, os problemas são outros, não falta recurso, a evasão escolar em si não é o grande mal, tem que saber por que as pessoas não querem estudar, em alguns casos. Talvez porque a qualidade do ensino seja péssima, o Brasil está na rabeira do índice de PISA, durante décadas e décadas foi a esquerda que dominou essa área, ainda domina, né? Nós temos muita doutrinação ideológica, começou a melhorar com as escolas cívico-militares, mais disciplina, coisas que a esquerda não gosta, né? Então isso eles querem encerrar. Então não tem a menor possibilidade de melhorar.